Jesus para ensinar, para levar, para viver o Evangelho para todos, tanto para judeus como para não-judeus. Por isso, nas viagens missionárias, continuem, sempre dirigindo-se primeiro às sinagogas e só depois da rejeição por parte de judeus, dirige-se a gregos. Olha, gente, vocês podem ler no livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso, essa é a diferença grande em relação às cartas de Paulo. O livro dos Atos, quando Paulo chega numa cidade, a primeira coisa que ele vai é ir na sinagoga. Por quê? Quem frequentava a sinagoga? Os judeus. Depois, quando ele não era aceito, que os judeus não aceitavam na boa nova que ele vinha levar, e muitas vezes ele era açoitado, ele era perseguido, ele era apedrejado, aí ele ia falar para os gregos. Isso os Atos colocam. Mas na verdade, quando a gente lê as cartas de Paulo, ele não diz que ele primeiro entrava na sinagoga. Ele diz que onde ele chegava, ele se dirigia e falava de Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Isso ele afirma. Ele fala que frequentava a sinagoga, que falava em sinagoga, mas ele não dizia primeiro eu fui na sinagoga. Não. É um dos objetivos, novamente, dos Atos dos Apóstolos, para enfatizar que Paulo fez cumprir a lei. Cumprir a lei significava ir primeiro na sinagoga. Por isso que Atos costuma dizer assim, costuma fazer de Pedro o primeiro que leva a conversão ao não-judeu, aquilo que eu já disse antes, sem a necessidade da circuncisão, que é Cornélio lá. Cornélio não foi circuncidado quando Pedro foi lá e batizou. Atos primeiro coloca Pedro fazendo isso, para depois no capítulo 16 em diante dizer que é o Paulo que vai fazer isso também. Na verdade, quem primeiro fez isso foi o Paulo, não Pedro. Mas era esse o objetivo, para que a Boa Nova fosse aceita nas comunidades onde os judaizantes, os superapóstolos, estavam se infiltrando e estavam dizendo: Paulo não é verdadeiramente uma liderança, Paulo não pregou verdadeiramente o Evangelho. Por isso, Atos dos Apóstolos tem que fazer essa construção teológica do texto. Está dando para acompanhar, gente? Legal. Muito bem. Então vamos um pouquinho mais. Aqui tem duas palavras que a gente precisa entender. A palavra prosélito e temente a Deus. Aparecem muito essas duas palavras. Quem são os prosélitos? Prosélitos é um gentil, um estrangeiro, um não-judeu, que se converteu primeiro ao judaísmo e depois se converte ao cristianismo. Isso é prosélito. Quando a gente fala hoje, fazer proselitismo, vocês já ouviram essa expressão? Fazer proselitismo quer dizer assim, a pessoa pega um pouco disso, um pouquinho daquilo e um pouquinho daquilo. E tem católicos ali fazendo proselitismo para valer. Pega um pouquinho dos pentecostais, pega um pouquinho dos kardecistas, dos espíritas e pega um pouco do evangelho e faz uma mistura. Além de ser sincretismo religioso, isso é proselitismo. Aí não se sabe mais o que é certo ali. Então, prosélito é, na sua origem, um estrangeiro que primeiro se converteu à religião do judaísmo e depois, quando conheceu a religião cristã, se converteu ao cristianismo. Mas aí não era salada de fruta não, gente. Aí era busca. E o que era um temente a Deus? Temente a Deus eram pessoas simpatizantes do judaísmo, sem contudo se assumir a lei do judaísmo. Eram judeus, eram não judeus, de novo, eram pessoas estrangeiras que simpatizavam com a religião do judaísmo, mas não eram rigorosos observantes da lei, como o judaísmo fazia. Isso era um temente a Deus, que também depois se converteu ao cristianismo. Então, Atos diz que praticamente todos os não-judeus que haviam aderido ao Evangelho eram ou prosélitos ou tementes a Deus. Mas, certamente, os tementes a Deus, que é aqueles que eram simpatizantes do judaísmo sem observar a lei do judaísmo,
Estes foram o maior número de pessoas que aderiram a Jesus na missão de Paulo. Então, em vez de ser prosélitos, a grande maioria foi realmente estrangeiros que simpatizaram com o judaísmo e se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque a proposta que Paulo levou, que era o Evangelho, não exigia a observância rigorosa da lei, especialmente da circuncisão e dos costumes alimentares. Por isso, então, que era muito maior o número de pessoas que aderiam àquilo que Paulo dizia. Já, se a gente vai ler o que Paulo escreve nas suas cartas, especialmente na carta aos Gálatas, olha aí, Paulo diz uma coisa, que Atos afirma que as cláusulas restritivas do decreto apostólico, e eu vou ter que explicar isso para vocês, lá do Concílio de Jerusalém, foram expedidos com cópias para os gentios cristãos da presença de Paulo e Barnabé. É o seguinte, quando aconteceu o Concílio de Jerusalém, foram escritos umas cláusulas dizendo que de hora em diante não precisava mais de circuncisão e não tinha mais essa questão de alimentos, tá? de observância de alimentos, isso é puro e impuro. Atos diz que isso foi escrito em cópias para serem enviadas para as comunidades na presença de Paulo e Barnabé. Só que Paulo nas suas cartas diz, eu não estava junto quando foi. Aí foi colocado que era bom sim tomar cuidado para não, de preferência, não se sentar muito junto com estrangeiros, porque ainda se estava assim. E Paulo vai dizer, eu não estive junto quando foi escrito isso. Já Atos diz que Paulo e Barnabé estavam juntos. Mas de novo para enfatizar que Paulo viveu a lei. Nós temos que ter presente isso quando a gente lê Atos. Legal isso? Acho que agora a gente já tem conhecimento suficiente.